Shalom, graça e paz. Eu queria convidá-los a abrirem comigo, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 8. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Meus amados, quantos aqui já ouviram aquela expressão? O último que sair, apague a luz. É sobre isso que eu quero falar hoje pela manhã. O último que sair, apaga a luz. Diga para o seu vizinho, o último que sair, apague a luz. Geralmente a gente usa essa frase quando a coisa está perdida. É ou não é? Quando as pessoas olham para uma instituição, olham para um determinado lugar e falam, olha, aqui já se corrompeu, então não vai sobrar um, não vai escapar um, vai todo mundo sair. Essa semana a gente teve mais ou menos uma impressão assim, quando o Palocci chegou diante do juiz Sérgio Moro e prestou o depoimento dele, e quando prestou o depoimento, no finalzinho, ele falou o seguinte, olha, eu tenho aqui uma relação que não coube bem eu falar agora, nessa minha exposição, por conta do que é delicado, do que não caberia agora. Mas eu tenho aqui uma relação tem um nome, tem uma lista grande, tem um endereço, tenho todos os contatos. A hora que o senhor quiser, pode chamar, que a gente vai delatar todo mundo. E a gente ficou com uma impressão, e a gente tem tido essa impressão, de que a coisa está tão grave nas instituições, que a corrupção, que a imoralidade, que a falta de vergonha, falta de pudor, que essa podridão, ela está tão incrustada na sociedade, que a gente tem uma impressão assim de que, olha, o último que sair apaga a luz, ou seja, não vai ter jeito de ficar aqui, vamos ter que mudar de país. Embora nossa visão não seja pessimista, eu estou querendo apenas trazer esse sentimento que muitas pessoas têm e trazer um pouco para a realidade da igreja. Porque se uma nação se corrompe, uma igreja também pode se corromper. E se a gente, de alguma forma, perder a noção do que é a igreja, luz, sal, se a igreja perder a consciência de que o mesmo que se manifesta no âmbito nacional, esse sentimento de que a corrupção está infiltrada em todos os segmentos da sociedade. Ok, mas quando nós começamos a olhar para a igreja e pensamos assim, Deus, tenha misericórdia de nós, porque como igreja, a gente não pode aceitar essa frase para a nossa vida, o último que sair apaga a luz. Por quê? Porque a igreja é a luz do mundo. Se a luz da igreja se apaga, o mundo está perdido. Eu queria que você gravasse isso. Se a luz de Deus que há na minha vida se apagar, se de alguma forma eu me conformar com alguma coisa, ou eu amar alguma coisa que seja
tenebroso ou trevoso nesse mundo que me cerca, se eu amar, se eu me enamorar de qualquer coisa que seja treva, e se de alguma forma nós como igreja também diminuirmos a intensidade da nossa luz, porque também nós vamos nos corrompendo na nossa moral, na nossa espiritualidade, vamos nos corrompendo nos laços familiares, vamos nos corrompendo na nossa relação com Deus e na nossa relação com as pessoas, vamos nos corrompendo com as nossas relações de trabalho. Se de repente a gente não se atentar para o fato de que a luz que há em nós nunca poderão se transformar em trevas, se a gente não tiver consciência disso, a luz da igreja se apaga, e se a luz da igreja se apaga, o mundo não tem mais nenhuma referência de verdade. Se a luz da igreja se apaga, não há esperança para ninguém. Então a única esperança para o mundo sou eu e você, é a igreja. Então nós temos que atentar, de acordo com a passagem bíblica, para a gente pelo menos tentar compreender 3 coisas que vão nos ajudar a entender quando é que a luz se apaga, para que a gente não deixe que a nossa luz se apague. Em primeiro lugar, quando os padrões morais da igreja são inferiores aos padrões morais do mundo. Diga, quando os padrões morais da igreja são inferiores aos padrões morais do mundo. Meu irmão, quando uma igreja tem padrões morais inferiores aos padrões do mundo, o último que sai apaga a luz. Porque não tem mais esperança. E o que Paulo está identificando na igreja de Corinto é, geralmente, diga geralmente. Olha que coisa triste. Ele começa esse capítulo dizendo, geralmente. Ou seja, se tornou uma prática comum. Se tornou um estilo de vida. Não é uma situação casual. Geralmente se tornou um modo de vida. Se transformou uma forma de pensar, uma forma de se conduzir como jovem, uma forma de se conduzir como casal, uma forma de se conduzir como pessoa, uma forma de se conduzir como cidadão. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios se vê. O que ele está querendo dizer? É que os padrões que a igreja concebeu para si, ou aceitou para si, são padrões morais inferiores ao que tem se adotado no mundo. Ou seja, nem lá fora se vê o que acontece aqui. É o que ele está dizendo. O exemplo que ele está dizendo é o seguinte, a ponto de um rapaz, a ponto do filho se deitar com a própria esposa do pai. Não seria a mãe, mas seria talvez um segundo casamento, seria, enfim, é a pessoa com quem o pai está, ou seja, o filho se deitando com a mulher do pai. Ou seja, isso nem entre os lá de fora se vê. Isso não se vê nem junto àqueles que ainda não foram iluminados com a mensagem do Evangelho. Aqueles que ainda andam nas trevas têm um pouco mais de luz do que aqueles que foram iluminados pelo Evangelho. Então, queridos, quando os padrões morais de uma igreja se tornam inferiores aos padrões morais do mundo, então o último que sair pode apagar a luz, porque não há esperança para o mundo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. E aqui ele está falando de um caso grave. Mas esse caso grave, pelo que a gente vê na mensagem, não começou grave. Começou com pequenas indiscrições. Começou com pequenas posturas. Começou com um pequeno fermento que vai levedando toda a massa, que vai modificando nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Queridos, eu tenho Facebook e eu procuro usar o Facebook para colocar ali minhas pregações, meus textos, minhas mensagens, mas eu confesso aos irmãos que ultimamente eu tenho passado tão rápido para não me aborrecer. Para não me aborrecer.
Eu vou lá, abro minha página, ponho ali a pregação e olha, se for bênção na vida das pessoas, ouçam e sejam ministrados e tal, mas eu procuro tirar meus olhos logo. Sabe por quê? Porque eu não quero me aborrecer. Sabe quando eu me aborreço? Eu me aborreço quando eu vejo as pessoas com um padrão que é inferior ao padrão do mundo. Em vários aspectos. Não estou falando de igreja. Em vários aspectos. Na sua forma de se vestir. Na sua forma de desenvolver um lazer. Difícil encontrar alguém sem um copo de cerveja na mão. Difícil ver alguém numa postura. Isso eu não estou generalizando, estou dizendo difícil porque eu não vejo mesmo. Eu não estou vendo porque eu me aborreço. Quando eu vejo jovens, por exemplo, que deviam estar longe da bebida e estão bebendo. Por quê? Porque eles começaram a achar normal isso. E bebem mais do que os pais. Mas às vezes a culpa é do pai. É como naquele exemplo da moça que saiu a passeio com os amigos. Sofreu um acidente e que as pessoas do carro vieram a falecer e foram investigar, estavam todos embriagados. E o pai da moça ficou revoltado e disse o seguinte: eu vou processar o dono do bar que vendeu bebida para ela, ou para eles. Mas antes de ir, ele foi em casa. E quando ele foi no lugar onde ele guardava as bebidas dele, ele encontrou um bilhetinho da filha dizendo: pai, eu peguei um pouquinho das suas garrafas, achei que o senhor não ia sentir falta, e levei para o meu passeio. Em vez de processar o bar, ele tinha que se processar a si próprio. Mas às vezes a gente não vê isso. A gente acha que a gente bebe socialmente, mas o nosso filho tem uma tendência de potencializar aquilo que eu vivo. A liderança é assim: se eu sento, as pessoas deitam. Então é por isso que eu digo, eu não bebo. Para quê? Para que no mínimo, se você não conseguir fazer como eu, que você tome cuidado, que você vigie a sua casa, que você vigie a sua geladeira, que você vigie o seu comportamento, que você vigie seus e-mails, que você vigie as suas imagens, que você vigie a sua vida, porque um líder é assim: se o líder senta, o povo deita. Se você é pai, e esses dias, temos visto agora a tal da baleia azul. A tal da baleia azul, quem não sabe, um programa de computador, não saberia dizer exatamente o que é, porque não tem uma linguagem, que se divulga no Facebook, e os jovens entram no jogo e depois não conseguem mais sair, e é um jogo que vai conduzindo gradativamente ao suicídio. E eu fui atrás para ver o depoimento de uma jovem de 15 anos, coloquei também no Facebook, porque essas coisas eu preciso colocar, e usar o Facebook para o bem. E vi o depoimento da menina, e vi que naquele caso, não quero dizer que seja geral, mas naquele caso, a menina já tinha um desejo de morrer. E ela encontrou no jogo apenas uma oportunidade de levar a cabo o que ela já tinha no coração de fazer. Ou seja, é a lei da oferta e da procura. Você quer uma geladeira? Tem quem venda. Você quer um carro? Tem quem venda. Você quer morrer? Tem quem venda. Tem quem disponibilize. Quem te leve gradativamente ao lugar onde você quer. E no depoimento que ela dá, ela diz o seguinte: escuta, eu queria morrer, eu só não tinha coragem. E eu comecei a jogar para ver se o jogo podia me dar coragem para fazer aquilo que eu já queria fazer. O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo, meus amados? Se a luz dos olhos dos pais, se essa luz se apaga, não tem esperança. Mas às vezes o pai está embriagado, não é da bebida não. O pai e a mãe estão embriagados, são com outras embriaguezes.
São com outras coisas que vão diminuindo a nossa capacidade de perceber, de sentir. Vai diminuindo a nossa espiritualidade, vai diminuindo a nossa capacidade de compreender o mundo espiritual. E a gente está como a igreja de Corinto. Vocês estão ensoberbecidos, vocês estão inchados, vocês não conseguem perceber que tem muita coisa errada. Vocês não estão conseguindo perceber que as pessoas estão se drogando na sua barba e você não consegue ver. Que as pessoas estão se prostituindo debaixo do seu teto e você não consegue ver. Você não consegue ver. E então a gente vai pensando e vai sofrendo. Eu acho que a vida do pastor é uma vida de separação para sofrer. Eu tenho chegado a essa conclusão ao longo dos anos. Porque é impossível você não sofrer quando você vê isso. Qual é o pai? Qual é o pai que não sofre quando vê o seu filho se enveredando por um caminho ruim? Só que eu tenho muitos filhos. Tenho muitas famílias pelas quais oro todos os dias. E quando entro em oração, o sofrimento vem. Porque às vezes os encontro se embriagando. Porque às vezes os encontro se prostituindo. Porque às vezes os encontro vos amaldiçoando uns aos outros. Como não sofrer? Como não sofrer? Mas santo sofrimento, que é melhor sofrer hoje, o pastor e a igreja, do que sofrer amanhã. Porque o que faltou para a igreja de Corinto foi sofrimento. E vós não pranteastes. Antes, vocês se incharam, dizendo, ó que igreja boa que nós temos. Olha que som maravilhoso que nós temos. Olha que dinheiro que a gente tem na conta da igreja. Olha que recurso que a gente tem para fazer uma reforma maravilhosa e ampliar. Que bênção. Eu não me alegro com nada disso. Não me alegro com conta em banco. Não me alegro com ampliação de templo. Não me alegro com nada disso. O que me alegra é ver famílias saudáveis. O que me alegra é ver pais que exerçam autoridade sobre seus filhos em amor e os conduz em amor, como a galinha debaixo dos seus pintinhos. Isso me alegra. E é por isso que eu oro. Eu oro para aquele que está desgarrado. Eu oro para aquele que está embriagado. Eu oro para aquele que está se iludindo com esse mundo, como se fosse ficar aqui para sempre. Eu oro para que essas pessoas possam comer da Páscoa apressados, com as sandálias nos pés, com os lombos cingidos e pronto para sair desse lugar. Eu me alegro com isso. Eu não me alegro com pessoas que estão fazendo reinos para esse mundo. Eu não me alegro quando vejo as pessoas construindo reinos para ficar aqui 1000 anos. Não, eu me alegro com pessoas que verdadeiramente estão pouco se lixando para aquilo que fica, conquanto resguarde o seu coração da imundícia, da podridão, da perversão, da embriaguez, da imoralidade. Por quê? Porque estamos de passagem aqui, e é uma passagem rápida, e estamos em breve subindo para estar com o Senhor. Então isso me alegra. Eu oro nesse sentido. Eu oro nesse sentido. Agora, quando eu vejo as pessoas iludidas, fazendo contas, para ter e mais ter e mais ter, porque não se apercebeu, não caiu a consciência da Páscoa, não caiu a consciência da brevidade, da rapidez, do pão sem fermento, não caiu essa ficha. Então, quando não cai essa ficha, eu sofro. Então, quando os padrões morais da igreja são inferiores aos do mundo, então o último que sair, apaga a luz. No versículo 2, ele diz, e vós estáis inchados, e nem ao menos pranteastes,
para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal? A palavra pode parecer dura, Paulo parece que não está dando nem esperança para essa pessoa que pecou. Só que entenda a mente paulina é a mente de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Paulo conhecia o ensino de Cristo. E o ensino de Cristo em Mateus 18 é assim: se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. É isso que Paulo está pensando. Antes de excluir, antes de expulsar, antes de expor. Não, ele tem uma mente. É que infelizmente o caso já tinha chegado à última instância, como sinal de que os primeiros passos não haviam sido dados. Quais eram os primeiros passos? Se você viu que ele pecou, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se não te ouvir, leva 2 testemunhas, dá uma nova chance. Se não te ouvir, leva a representantes da igreja, ou seja, dá uma terceira chance. E se não ouvir nessas 3 instâncias, então não tem jeito. Ele realmente não quer, ele não deseja o evangelho, ele talvez se iludiu, ele se aproximou da palavra, mas não é isso exatamente que ele quer. Ele quer realmente viver no mundo, ele quer os valores do mundo, ele quer aquilo que é diferente do que a igreja deseja. Mas até que isso aconteça, até que a 4ª instância se manifeste, manifesta amor primeiro, 1 a 1, manifesta amor primeiro com mais 2, quem sabe se os argumentos não foram suficientes, 2 podem ajudar, quem sabe 2 não sejam suficientes, leva os representantes da igreja, homens maduros, mulheres maduras. Por quê? Porque o nosso Deus tem um coração largo de misericórdia e de graça, e Ele não quer que essas pessoas sejam feridas pelo diabo. Então oferece chance, oferece oportunidade, oferece confronto. Um lugar onde não há confronto, o último que sair, apague a luz. Se eu não confrontar meus filhos, o último que sair na minha casa, apaga a luz. Se eu como pastor não vos confronto, o último que sair, apague a luz. Se nós não nos confrontarmos em amor mutuamente, por amor a quem? Por amor ao nosso próximo, a quem está mais próximo de nós. De vez em quando a gente usa alguns ditos populares, especialmente que minha mãe usava e ainda usa, por falta de um grito, quem sabe? Ninguém sabe? Por falta de um grito se perde uma boiada. Então guarde, diga para o seu vizinho, por falta de um grito se perde uma boiada. Por falta de um grito se perde uma boiada. Porque a boiada ouve a voz dos seus pastores. Ouve a voz dos seus líderes. Mas se essa boiada se perdeu, havendo-se dado o grito, não será cobrado de você por não ter gritado na hora certa. Por não ter falado o que você tinha que falar. A responsabilidade é quem não quis ouvir. Mas você tem que falar. Você tem que se aproximar. Amados, a primeira razão que leva a um deterioramento da qualidade do sal, ou a diminuição da intensidade da luz, é quando os padrões morais da igreja se tornam inferiores aos padrões do mundo, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, quando não há confronto.
Quando não há confronto, nós estamos caminhando, quando não há confronto, e esse confronto não é somente do pastor para com as ovelhas, não é somente dos pais para com os filhos, é de irmão para com o irmão. Esse confronto é no meio da igreja. Os olhos do pastor não estão em todos os lugares, mas você, meu amado irmão, você tem seus amigos, você tem a sua célula, você tem as pessoas que convivem de uma forma mais próxima. E você tem uma capacidade em Deus de ser amadurecido, de crescer na palavra. Para quê? Para que na sua maturidade você possa, em amor, confrontar. Em amor, ministrar. E essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade é da igreja. Mateus 18, a partir do versículo 15, nos fala exatamente dessa recomendação para com a igreja. Nos 21 dias de oração que tivemos aqui na igreja, numa terça-feira pela manhã, o Espírito de Deus me falou claramente, e eu falei isso durante aquele período de 21 dias. Pais, chamem os vossos filhos e conversem com eles. E tenham uma conversa séria com eles. Exponham a mensagem do Evangelho com clareza. E diga para eles, se porventura o caminho que eles decidiram seguir não é o caminho do Senhor, mas que eles fiquem conscientes que você, como pai ou como irmão mais velho, você transmitiu, você falou. Eu sei que isso que estou dizendo agora é constrangedor para todos nós, ou para muitos de nós. Mas eu preciso te dar essa oportunidade, para que você dê essa oportunidade para aqueles que vão te ouvir, e para aqueles que estão nos ouvindo agora. Quando não há confronto. Mas em terceiro lugar, e a última causa que leva a um deterioramento da condição ou da qualidade do sal, ou a diminuição da intensidade da luz, é quando o fermento rouba o melhor que nós temos. Diga, quando o fermento rouba o melhor que nós temos. Primeira coisa que o fermento roubou foi a capacidade de chorar. Não permita que o fermento roube de você a capacidade de chorar. O que é o fermento? É aquilo que faz com que o bolo ou o pão cresça. Mas na Páscoa, o pão teria que ser comido sem fermento. Para se lembrar daquela noite em que o povo trabalharia a massa, comeria do pão, mas não daria tempo da massa levedar. Ou seja, fala urgência, fala depressa. Então, vocês vão sair tão apressadamente do Egito, que o pão não vai dar para levedar. Não vai dar para o pão inchar. Então, coma do pão, e por 7 dias, depois da Páscoa, o povo judeu era orientado a comer pão sem fermento. Não entre fermento em vossas casas. Mas o que isso tudo representa, amados? Representa o seguinte, nós vamos falando exatamente do que ele representa, mas nesse momento, esse fermento inchou tanto, e a gente começa a ficar fermentado por esse mundo podre onde a gente vive. Só que quem está fermentado já não acha mais que o mundo é tão podre. E se você acha que o mundo não é mais tão podre, você não chora mais. Aquelas coisas não te incomodam mais. Aquilo passou a se tornar tão comum na forma de pensar e na forma de agir, que não te incomoda mais. Então a primeira coisa que o fermento faz na vida da gente é nos inchar de tal maneira e contamina a nossa forma de pensar. De maneira que a gente começa a achar que o mal
é bom. Então a gente não chora mais. A gente não se incomoda mais. A gente nem precisa orar mais. Sabe o que tem me levado a orar todos os dias, sem falhar um único dia? Primeira coisa que vem na nossa cabeça é: eu posso passar hoje sem orar. Isso é fermento. Isso é fermento. Você achar que você pode viver um dia sem orar. É fermento. Então, quando você entende, eu sou pó, e eu preciso da graça, eu preciso do favor. Então, urgentemente, antes que qualquer coisa me prenda, antes que qualquer coisa levede a massa do meu pensamento, eu já corro para o lugar da oração e digo: Senhor, santificado seja o teu nome é grande, maravilhoso, soberano, e quanto a mim, sou pó, nasci dessa terra, não tenho mérito nenhum, não tenho bondade nenhuma, sou da terra, sou pó, preciso de ti. E aí depois, a gente vai orando, e vai se alegrando, mas vai chorando também. Vai celebrando as vitórias, mas vai lamentando, vai pranteando, vai permitindo que o Espírito Santo de Deus vá amassando, vá nos quebrantando, para que a nossa oração possa ser ouvida diante dele. É na hora que a gente começa a orar pelos jovens, é a hora que a gente começa a orar pelos filhos de vocês e pelos nossos filhos. Mas o fermento, ele rouba de nós a capacidade de entristecimento. Porque de alguma forma, ele nos faz pensar como esse mundo pensa. E a gente vai achando que a nossa vida está excelente do jeito que ela está sendo vivida. E a gente perde a capacidade de prantear. E a gente perde a capacidade de chorar. Esse fermento que rouba o melhor que nós temos, primeiro ele rouba a nossa capacidade de chorar. No versículo 7, a Bíblia diz: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Interessante que Paulo diz assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Como assim? Ele está dizendo para eu expulsar o fermento velho, para que eu seja massa nova, como de fato sou sem fermento. O que ele está querendo dizer com isso? É que originalmente, como igreja, nós somos sem fermento. Então o que o fermento rouba de você? Primeiro, a sua capacidade de chorar. E segundo, a sua identidade, que é sem fermento. A sua identidade é, como igreja, no dia em que você nasceu de novo. Será que você se lembra do dia que você nasceu de novo? Quem se lembra que o dia que você nasceu de novo? Amém. Eu lembro o dia do meu batismo. Dia 19 de novembro de 1979. Estava aquele menino de 14 anos. Me converti com 13, mas meu batismo se deu aos 14. E sabe o que eu me lembro daquele dia? Quando eu saí das águas, sabe o que eu me lembro? De ter ido para o local onde aconteceu o batismo, lá em Mogi das Cruzes. E eu fui para o vestiário e ali me olhei no espelho. E vi aquele menino de 14 anos rindo, com aqueles dentinhos lindos que eu tinha, e ainda tenho, aquele sorriso, diante do espelho. E quando eu me via naquele espelho, ainda molhado das águas do batismo, eu olhava para a minha face, eu olhava para o meu rosto, e o que eu via ali? Eu via sinceridade, eu via pureza, eu via um menino que havia nascido de novo com a pureza de alguém
que não quer nada, mais nada, a não ser Jesus. Eu só quero Jesus na minha vida, eu quero a palavra de Deus na minha vida, eu quero viver para Ele. E eu sorria, porque eu entendia que eu tinha feito algo de tremenda importância, que eu tinha obedecido a Jesus. E quando me via naquele espelho, eu me via como? Me via dele, me via uma ovelha, eu me via puro, perdoado, lavado, sincero, amado. Eu me via como? Aquela era a minha identidade. Agora, passa-se o tempo e a gente começa a abrigar no coração da gente aquelas coisas feias. A gente começa a ficar arrogante. A gente começa a perder a pureza, perder a simplicidade, perder a humildade. A gente explode com as pessoas, perde a paciência com as pessoas. E eu creio que Deus, vez por outra, me faz lembrar. Lembra daquele menino que você viu diante do espelho no dia do seu batismo? Essa é a pessoa sem fermento que eu quero que você seja, porque essa é a sua identidade, essa é a sua essência. Então volte para o melhor do tempo que você viveu. Volte para o melhor do que você já foi. Porque o fermento, primeiro, nos rouba a capacidade de chorar. E, em segundo lugar, ele rouba a nossa identidade. E a nossa identidade é uma vida em Cristo sem fermento. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Na identidade, na essência, na origem, vocês são sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos, ou asmos, da sinceridade e da verdade. Aqui o fermento nos roubou 4 coisas. Primeiro, nossa capacidade de chorar. Segundo, a nossa identidade original como igreja. Em terceiro lugar, a nossa sinceridade. E em quarto lugar, a nossa verdade. Sinceridade sem cera. Jesus era um homem sem cera. Quando ele tinha que chegar para os fariseus e dizer, vocês são raça de víboras, ele não estava xingando os fariseus, mas ele estava revelando a essência deles. Vocês são raça de víbora. Mas a falta de sinceridade faz a gente dar um tapinha nas costas de quem está sendo mordido pela serpente. E quem está sendo mordido pela serpente não precisa de uma pessoa que dê tapinha nas costas. Quem está sendo engolido pelo diabo precisa de alguém que seja sincero, sem cera, e que diga, eu te amo profundamente, mas o que você está fazendo está errado. Mas o fermento rouba de nós a sinceridade. Faz com que a gente viva uma vida de politicamente correto. Eu vou fazer o politicamente correto. Não vou ferir, não vou magoar, não vou constranger. Mas o fermento rouba a sinceridade. E o fermento rouba a verdade. A verdade não pode ser roubada.
A verdade precisa ser assimilada, compreendida, pensada, vivida, introjetada, aplicada. Por isso, meus queridos, para que a gente não possa dizer isso da igreja como um todo, não estou falando especificamente da igreja de Ribeirão, embora entenda que o que pode acontecer no meio de pessoas frágeis ou falhas, como nós que somos seres humanos. Daí a necessidade de falar, daí a necessidade de você pelo menos ficar de pé para ajudar o outro, pelo menos sentar. Estabelecer um padrão mais alto, para que aquele que talvez não consiga viver no padrão mais alto que está sendo proposto, que pelo menos ele se aproxime. E essa tem que ser o meu desafio de vida, e esse tem que ser o seu desafio de vida. Mas para que a gente possa então contribuir para que o sal não se corrompa e a luz não se apague, temos que entender que quando os padrões morais da igreja são inferiores aos do mundo, então o último que sair pode apagar a luz, porque não há esperança mais para ninguém. Em segundo lugar, quando ou onde não há confronto. De 1 para 1, de 3 para ajudar um, ou de um pouco mais para ajudar um. Porque Deus é de coração largo para salvar a todos, para abençoar a todos. Amém? Mas em último lugar, quando o fermento rouba o melhor que nós temos. E o que de melhor nós podíamos ter e que foi mencionado aqui? Quando o fermento rouba da gente a capacidade de chorar, rouba de nós a nossa identidade original, rouba de nós a nossa sinceridade e rouba de nós a nossa verdade. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê graça para viver o seu evangelho. Em nome de Jesus. Por gentileza, vamos orar? Vem aqui à frente, querido. Abençoa aqueles que estão enfermos, acometidos de enfermidades, de males deste tempo presente, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, venha com graça, venha com misericórdia, curando nos hospitais, curando nos presídios, libertando, Senhor, as prisões emocionais de tantas pessoas, cativas pela amargura, cativas pela depressão, cativas, Senhor, pelos pecados passados, pelos tormentos passados. Clamamos em nome de Jesus, para que o Teu manto de graça venha sobre todas as pessoas que estão nas nossas mentes e nas nossas orações agora, pessoas que estão aflitas, pessoas pelas quais estamos orando agora e que necessitam de um milagre, ó Deus. Como temos orado todos os dias, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão da cura que a igreja necessita, o pão da cura, da restauração dos relacionamentos, o pão da provisão financeira, mas também, Senhor, o pão do milagre que cada um necessita. Venha, Senhor, e que nos fartemos do Teu pão, do pão que o Senhor nos provê no dia de hoje, para este tempo da nossa vida. Vem, Senhor, manifesta a Tua glória. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Não nos deixes cair em tentação. Livra a Tua igreja, Senhor. Livra a Tua igreja, Senhor. Manifesta a Tua glória. Que possamos vencer as tentações. Que possamos, ó Deus, fugir das tentações. Vencer as tentações. Livra-nos do maligno. Livra-nos do mal, Senhor. Já antes mesmo, já oramos pelo Teu reino. Que Teu reino venha. Que a Tua vontade se manifeste, Senhor. Porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para sempre, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, querido, nesta hora. Pai, vem agora a porção de cura que a Tua igreja necessita. Vem agora a porção de cura, a porção de restauração
que teu povo necessita nesta hora, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, as cadeias do mal. Quebra as cadeias, Senhor, da iniquidade. Rompa agora aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós não conseguimos fazer. Humanos que somos, não podemos fazer. Mas o Senhor pode fazer. Aquilo que é impossível ao homem, é possível para o Senhor. Então agora, Senhor, venha quebrar agora todas as correntes e cadeias da iniquidade, do mal. Venha romper agora, quebrar agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos do fermento, Senhor, da imoralidade. Livra-nos do fermento do sexo ilícito. Livra-nos, Senhor, do fermento do sexo fora do casamento. Livra-nos da embriaguez literal. Livra-nos da embriaguez não literal. Livra-nos da embriaguez do amor ao dinheiro, da avareza. Oh, Senhor, das prisões deste mundo. Hoje queremos comer as ervas amargas. Hoje queremos comer as ervas amargas que se comem no dia da Páscoa. Hoje queremos comer das ervas amargas que nos ajudam a lembrar o quanto nós fomos escravos no Egito. Fomos escravos do adultério, fomos escravos da avareza, fomos escravos, Senhor, nas mãos dos demônios que nos oprimiam, mas hoje somos livres. Mas hoje queremos comer as ervas amargas para que nunca mais desejemos no nosso coração voltar para o estilo de vida que nós tínhamos. Hoje queremos comer as ervas amargas da Páscoa, que nos ajudam a lembrar quem nós fomos. Quem nós fomos. Quem nós fomos. E eu não quero voltar a quem eu fui. Eu não quero voltar, Senhor, a quem eu fui. Ao tipo de vida, Senhor, eu não quero voltar. Por isso hoje, Senhor, ajuda-me a comer as ervas amargas, para que eu possa traçar uma linha divisória entre o meu passado e o meu futuro, Senhor. Quero te dar graça, Senhor. Quero te dar graça, Jesus, pelo teu sacrifício pela minha vida, pelo teu amor pela minha vida. Quebraste os meus grilhões, quebraste as minhas cadeias, quebraste, Senhor, as correntes que me prendiam, Senhor, as maldições que haviam sobre a minha família. Quero te agradecer, Senhor amado, pela misericórdia que tiveste para comigo. Por isso hoje, Senhor, voluntariamente eu quero comer das ervas amargas, que me ajude a lembrar quem eu fui, quem eu era, que me ajude a lembrar dos demônios que me oprimiam. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor amado, ó Senhor amado, em nome de Jesus. Ó Senhor amado,
Paulo está dizendo, e vocês nem prantearam, vocês estão inchados. As coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, e nós não nos quebrantamos, e nós não nos incomodamos. Será que o fermento contaminou nossa forma de pensar? Será que o fermento contaminou nossos sentimentos, nossas emoções? Senhor amado, em nome de Jesus, abre nossos olhos nessa manhã. Abre os nossos olhos nessa manhã. Abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Eu quero ainda fazer uma oração. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que ouviram a palavra de Deus e desejam entregar seu coração para o Senhor Jesus. No lugar onde você está, não precisa vir à frente, mas no seu coração, aí no lugar onde você se encontra, eu quero que você ore comigo. Eu vou pedir para que toda a igreja ore, mas especialmente você que deseja entregar seu coração para Jesus. Presta atenção nesta oração, porque ela vai expressar o desejo do seu coração, e Deus vai ouvir a sua voz. Então repita após mim: Pai Celestial, nesta manhã eu ouvi a tua voz falando ao meu coração. Eu reconheci e identifiquei meus pecados e meu caminho errado. Eu me arrependo de todo o meu coração. Eu venho a Ti com o coração quebrantado, arrependido e desejoso de entregar a chave do meu coração nas mãos do Teu Filho amado Jesus. Por isso recebe hoje a chave, o meu coração, a minha vida, tudo entrego em Tuas mãos. Confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador, único caminho, verdade e vida que me leva ao Pai. Reconheço que fora de Jesus não há salvação, mas eu recebo hoje, recebo a vida eterna hoje, com a convicção, por causa da Tua promessa. Te agradeço por esta obra em minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno.